um assunto bastante triste, mas eu quero estar relatando a história, um pouquinho da história da minha querida e amável sobrinha Juliana, que há pouco tempo nos deixou. Há pelo menos 4 razões pela qual levou Juliana a nos deixar na saudade. Eu quero estar levando até você essa razão. Mas antes eu quero deixar algumas passagens bíblicas para a nossa meditação. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. A proposta de Deus, vida ou morte, qual é a sua escolha? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Diante desta colocação da parte de Deus, é óbvio que ninguém, em sã consciência, escolherá a morte e a maldição. Talvez você esteja se perguntando, mas escolher o quê? Esse é o detalhe. A escolha, para tudo há sempre 2 caminhos. Não existe meio termo. Nossa vida é feita de escolha. Escolha certa ou errada. A verdade é que colhemos dos seus frutos, do fruto da nossa escolha. Quando Deus criou o homem, deu a ele o livre-arbítrio, o poder da decisão, de escolher o que é certo ou o que é errado. É claro que, sem a direção divina, essas escolhas são sempre erradas. Talvez considerada certa no momento, mas a longo prazo, observe-se através dos resultados que foi a decisão errada. Por que tantas pessoas estão sofrendo? Por que tanto ódio, filho contra pais, vice-versa, família destruída, aumento do número de divórcios, as drogas invadindo o seio familiar, sem falar de diversos distúrbios psicológicos que oprimem todas as idades. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que tentam contra a própria vida, que sofrem com depressão, traumas, medos, etc. Você já sabe o que fazer para ser feliz, de verdade. É só fazer uma boa escolha. A única forma de alterar o curso da nossa vida é fazer a escolha certa. A partir de agora, é claro que o que já está feito não há como mudar. Porém, ficar se lamentando, olhando para os erros das escolhas erradas do passado, isso não leva a nada. Também não mudará nada. Pelo contrário, só resultará em mais sofrimento. Por isso, Deus nos propõe a vida. A partir de agora, vamos fazer a nossa escolha e tomar o caminho certo. É importante entender que até mesmo optando pela vida, há um preço a pagar. Não estou a falar de dinheiro, estou falando de renúncia, a sua vontade própria. Isso significa entregar-se totalmente nas mãos de Deus e fazer a vontade dele. Esta escolha exige fé, obediência, perseverança, sacrifício e esforço. A Juliana foi uma menina nascida e vivida entre o berço familiar, entre avós, primos, irmãos, tio, tias, e foi muito querida. E uma menina que estudiosa, se formou e tirou carta, casou-se, teve 3 filhos. Sempre foi querida pelas tias, pelos primos, pelos tios, uma pessoa maravilhosa. Mas Juliana era uma pessoa introvertida, alegre e gostava muito de viver. Sabia amar, sabia como cativar as pessoas. Juliana, uma menina que todos gostavam. Ela tinha 3 filhos, 2 filhas e um filho, e muitas amigas, irmãs, e gostava muito de compartilhar momentos de alegria e até momentos de tristeza, ela estava compartilhando. Ela não abandonava seus filhos, sua casa,
estava sempre ao lado de seus filhos e assim também cuidava de sobrinhos e tanto outros. E Juliana trabalhava e tinha sua própria vida, mas era uma pessoa um pouco vaidosa. O que levou Juliana a nos deixar? Pelo menos algumas razões. Uma das principais razões foi a deixar a ilusão da vida levar ela, deixar a ilusão da vida tomar conta dos seus pensamentos. O que levou Juliana a nos deixar? Uma das razões foi a vaidade. Foi se entregar à vaidade, se entregar aos amores, confiar em pessoas. Ela tinha seu próprio marido, uma pessoa boa, que ajudou ela a criar a sua filha e teve mais 2 filhos, uma filha e uma filha. Pessoas boas, mas Juliana era uma pessoa aventureira. Mesmo amando seu marido, muitas vezes Juliana tinha pensamentos extras. E esses pensamentos levou Juliana à ruína. Mas a principal razão que levou Juliana a nos deixar não foi a sua simples vaidade, não foi a sua alegria, não foi nenhum outro problema. O que nos deixou, o que levou Juliana a nos deixar foi o seu vício. Juliana, uma menina amável, uma menina querida pelos tios, por toda, uma moça bonita, cheia de vida, que desejava muito viver. E ela conquistava muitas coisas e estava continuando conquistando principalmente o coração das pessoas. Mas Juliana se entregou a uma vaidade que levou ela a nos deixar. Principal vaidade foi a cerveja. Juliana começou a beber. Juliana, ultimamente, ela vivia muito, ela saía de Rio das Pedras e ia para Piracicaba, porque a sua irmã estava para dar à luz. E ela gostava muito da sua irmã, e ela tinha uma paixão enorme por criança, e acompanhou a sua irmã, até que teve o bebê. E logo após, Juliana, ela volta para Rio das Pedras. Juliana continua vivendo, mas o que levou Juliana a nos esquecer, a nos abandonar, a deixar seus filhos, suas filhas, a deixar seu pai, sua filha querida de 16 anos, seus filhos, enfim, seu marido, os tios, as tias, avós. O que deixou Juliana, o que levou Juliana a nos deixar foi exatamente isso que você está vendo na mão dela. Cerveja. A cerveja, Juliana gostava muito de tomar cerveja. A maioria das fotos que você vê de Juliana, ela está com um copo, uma latinha, uma garrafa, alguma coisa relacionada à cerveja. Mas Juliana, mesmo assim, era uma pessoa amável por todos. Mas ela não sabia que o destino dela poderia estar marcado quando ela se envolvesse mais com alguma coisa que era cerveja e pessoas desconhecidas. Mesmo no seu Facebook, Juliana gostava de postar coisas, qual você vai ver. Sua mãe, muito preocupada, orava por Juliana, mas Juliana estava desatenta. Veja aí, ó. Às vezes eu só queria desaparecer.
Juliana às vezes desaparecia, mas desta vez Juliana ficou 3 dias fora e apareceu assim, morta, em uma calçada. A gente sabe que quem fez isso machuca e machucou, destruiu corações do marido, dos filhos, irmão, os filhos, a mãe, os tios, tias, avós, todos ficaram muito tristes. Aí está o filho, sem saber qual a razão de nada, triste, sem saber o que aconteceu. A dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina. E fazer o quê? A vida continua, mesmo na saudade, com muita dor, mas a vida continua. Saudade de Juliana. O mistério envolvendo Juliana e Michele é o que você vai ver agora no Balanço Geral. Acho que a pessoa que fez isso fez com maldade. Não tinha coração a pessoa que fez isso.